Muito bem. Então, nós vamos ver o processo administrativo fiscal regido pelo decreto 70.235/72. E quando a gente pensa um processo administrativo fiscal, a gente tem que fazer as seguintes considerações em primeiro lugar. Quais sejam? Vejam, senhores, quando a gente fala em processo, a primeira coisa que você faz, você intui isso, porque você já é um estudante de direito, que já está no 5º ano, e aí o que acontece? Você intui uma relação triangular. Eu falo processo. Você intui uma relação triangular, na qual eu tenho a figura jurídica do autor, a figura jurídica do réu. O que é uma lide? Uma lide é uma pretensão resistida. Veja, o autor formula contra o réu uma pretensão, contra a qual o réu resiste. Então eu tenho aí uma lide, né? E quem vai decidir a lide, que é essa pretensão resistida entre autor e réu? É o juiz. O juiz supra partes. Por isso que eu tenho uma relação triangular. Ou seja, o autor pretende algo contra o qual o réu resiste. O réu não concorda. Então nós temos uma lide. E o juiz supra partes vai decidir. Então eu tenho uma relação triangular equilibrada entre autor, réu e juiz. Isto eu estou falando de processo, mas estou falando de processo no âmbito do Poder Judiciário. O grande problema é que eu estou falando aqui de processo, mas um processo que não tramita perante o Poder Judiciário. Esse processo aqui, ele é um processo administrativo. Então, veja a situação que eu tenho. Quem é o autor desse processo? O autor é a Fazenda Nacional, União Federal, que lavrou um auto de infração e imposição de multa. E quem é o réu, ou o requerido aqui nesse processo? É o sujeito passivo desta relação jurídica tributária, que pode ser o contribuinte ou um responsável, enfim. Ele é o sujeito passivo. Então, a União Federal deduziu uma pretensão contra este contribuinte. Então, e esse contribuinte impugnou. Então, eu tenho o quê? Uma pretensão resistida. Eu tenho a lide. Muito bem. Só que, quem vai julgar aqui? Quem é esse julgador que, a rigor, deve ser supra partes? O julgador é a própria Secretaria da Fazenda, ou seja, a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, olha a situação, olha que triângulo desequilibrado que eu tenho. O autor é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. O réu é o contribuinte. E o juiz é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, senhores, o autor é o juiz. Se o autor é o juiz, eu tenho que essa relação triangular, ela é pautada, ela é marcada pelo desequilíbrio. Existe um desequilíbrio violento aqui. Tudo bem. Tem algum problema esse desequilíbrio? Não tem. Quando? Quando não tem? Por quê? E por que não tem? Vou explicar. Porque o processo administrativo fiscal, senhores, é uma opção do contribuinte. Ou seja, o contribuinte tem a opção de discutir a dívida tributária, né, aqui administrativamente, no processo administrativo fiscal, ou não. Se ele não quiser discutir aqui, ele pode ir ao judiciário. E aí no judiciário ele vai ter uma relação triangular absolutamente equilibrada.
Aqui não, aqui tem desequilíbrio mesmo. E por isso, e olhem, veja o quanto é importante isso. E por isso, e justamente por isso, o que acontece? Essa decisão aqui, vamos pegar essa decisão final aqui do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a decisão em segunda e última instância no âmbito administrativo. Se essa decisão for desfavorável ao contribuinte, esse contribuinte pode ir se socorrer do Poder Judiciário, porque essa decisão desfavorável, ela não faz coisa julgada material contra o contribuinte, ela faz coisa julgada administrativa, mas o contribuinte pode ir à justiça discutir tudo outra vez, começando lá na primeira instância judicial. Por outro lado, e aí essa questão altamente relevante, se essa discussão for favorável ao contribuinte, veja, foi ela, Fazenda Pública, União Federal, que depois de um processo que tem característica jurisdicional, porque isso aqui tem uma verdadeira característica de entrega de jurisdição, ela, Fazenda Pública, num processo jurisdicional, disse que o contribuinte tem razão, que o crédito tributário realmente é inexigível, que é improcedente o auto de infração e está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 9 do CTN, que diz: extinguem o crédito tributário. Inciso 9, a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a proferida na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Então, ela, Fazenda Pública, num processo de entrega jurisdicional, ela disse, se pronunciou pela razão em face do contribuinte. Ela disse que o contribuinte tem razão, que o contribuinte venceu a discussão, que esse crédito é inexigível. Vejam, senhores, essa decisão administrativa favorável ao contribuinte, ela não poderá ser mais objeto de discussão no âmbito judicial. Ela, Fazenda Pública, não pode ir ao judiciário e dizer: olha, eu dei ganho de causa para o contribuinte lá no processo administrativo, mas eu não concordo não, eu quero cobrar esse tributo. Ela pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Ela extinguiu o crédito tributário nos termos do 156.9 e ela não pode mais ir ao judiciário. Então, essa decisão administrativa favorável ao contribuinte tem os mesmos efeitos jurídicos da coisa julgada material em relação à Fazenda Pública. Veja, ela, Fazenda Pública, não mais pode se socorrer do Poder Judiciário para exigir esse tributo aqui, porque o contribuinte venceu. Agora, se o contribuinte perdeu, ele, contribuinte, ele pode sim ir ao judiciário. E justamente isso acontece por quê? Porque essa relação triangular aqui é desequilibrada mesmo, por natureza. O juiz é o autor. Se o juiz é o autor, a decisão do juiz autor não vincula o réu. Veja, o réu pode ir ao judiciário: olha, foi injustiçado aqui. Por outro lado, é um processo muito bom, porque permite que o réu possa ganhar a questão, e eu lhes mostro várias decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e várias decisões, inclusive, das próprias delegacias da Receita Federal de julgamento em primeira instância, favoráveis ao contribuinte. Diz: olha, o contribuinte realmente tem razão, é que ele não deve isso aqui. Entendeu? Então, é uma discussão válida, possível e boa de ser feita, porque o contribuinte aqui, vejam, senhores, ele não está no judiciário ainda, ele está no âmbito administrativo e pode implementar a discussão. Vejam,
lavrado o auto de infração em imposição de multa, que é a petição inicial do processo administrativo fiscal, esse contribuinte vai ser notificado, né, para pagar a dívida ou impugnar no prazo de 30 dias. Sendo que o prazo administrativo, senhores, ele não se conta em dias úteis, como os prazos judiciais. O prazo administrativo se conta em dias corridos e se conta como antigamente se contavam os prazos judiciais. Ou seja, não se inclui o dia do início, se inclui o dia do final. E se cair num feriado ou num dia em que a repartição não esteja funcionando, ele prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Mas são dias corridos, não são dias úteis. Então há que tomar muito cuidado, porque muita gente pensa que o prazo administrativo é dia útil e aí faz conta errada e pede o prazo. E esse prazo, o prazo para promover a defesa administrativa, né, para impugnar o auto de infração, é um prazo preclusivo, peremptório, impostergável, improrrogável. Se não impugnar, e não, impugnar a destempo equivale a não impugnar, é lavrado um termo de revelia e o processo vai para cobrança amigável. Isso vai ser notificado para pagar em 30 dias. Não pagou, aí a dívida vai ser inscrita em dívida ativa e vai ser objeto de uma ação de execução fiscal. Entenderam isso? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Nesse momento, eu ouvi um barulho aí, eu acho que foi um... Deixa eu parar de dividir a tela aqui rapidinho. Alguém falou alguma coisa? Hã? Eu tenho uma dúvida. Pois não, Beatriz, diga. O senhor pode repetir, por favor, a Oi? questão do prazo? O senhor pode repetir, por favor, a questão das características do prazo e também o que acontece depois, porque foi um pouco rápido e eu me perdi. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Vou voltar a dividir a tela aqui. Obrigada. Veja só, o nosso prazo, você é notificado, certo? Você vai ser notificado pelo correio. A partir da data em que você foi notificado, está em curso o prazo de impugnação. O prazo de impugnação, ele se conta como antigamente se contavam os prazos processuais. Como é que se contavam os prazos processuais antes da reforma do CPC de 2015? Era assim, por exemplo, você foi intimado no dia 10, tá? Não se conta o dia da intimação. Então, você vai contar o dia 1, não é o dia 10, o dia 1 é o dia 11, entendeu? Agora, se o dia 11 for um sábado, ou um domingo, aí você vai contar só da segunda-feira, porque no primeiro dia útil subsequente ao dia da intimação. Primeiro dia útil, começa a contar, mas aí conta dias corridos. Então vamos supor que você foi intimado no dia 10, e o dia 10 é uma segunda-feira. Aí você vai contar 30 dias, começar do dia 11. Aí você vai contar 11, 12, 13, 14, contar nos dedinhos, cuidado, não é para contar, foi intimado dia 11, então o meu prazo é 11 do mês que vem. Não é não, hein? Você não sabe se o mês tem 30, se o mês tem 31, se o mês tem 28, veja, conta nos dedinhos, os 30 dias para impugnar. E aí, no dia do vencimento, se esse vencimento for num dia feriado, ou num final de semana, ou um dia em que a repartição esteja fechada,
por exemplo, que muitas vezes a Receita Federal fica fechada num determinado dia lá. E aí, então, se cair nesse dia, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Então é assim, não conta o do início, conta o do final, mas se cair em feriado, fim de semana, ou dia que a repartição esteja fechada, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Entendeu agora, Beatriz? Sim, professor, e as consequências? As consequências, vejam só. Se o sujeito passivo aqui impugna tempestivamente, haverá uma instrução processual. Está aqui no fluxograma. Porém, se o sujeito passivo não impugna, aí é lavrado esse termo de revelia, que ele não impugnou, foi intimado, mas não impugnou, e o processo vai para a cobrança amigável, nos termos do artigo 21 do decreto. O artigo 21 diz que esse contribuinte vai ser intimado de novo para pagar em 30 dias, sob pena de não o fazendo, aí sim, aí o débito vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser objeto de uma ação de execução fiscal. Espera um minutinho, por favor, eu vou precisar... Coisas da pandemia. Tocou meu interfone aqui. Vera? Ô, Vera? Tocou o interfone. Não sabia onde você estava, meu. Desculpa. Pronto. Resolvido. Vamos voltar. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigada. Imagina, Beatriz. Então, senhores, olha só. A lavratura do auto de infração e imposição de multa, ela é, na verdade, um lançamento. Quando a gente viu lá, no ano passado, as características do lançamento, a gente viu que o lançamento, ele está previsto no artigo 142 do CTN. O que diz o artigo 142 do CTN? Ele diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Veja, um auto de infração e imposição de multa faz tudo isso? Faz. Então, auto de infração e imposição de multa é, na realidade um lançamento na acepção do artigo 142 do CTN. Muito bem. Então, ele tem que estar revertido de todas as formalidades legais. Porque se ele não estiver revestido de todas as formalidades legais, ele é nulo de pleno direito. E aí a gente consegue obter uma anulação, mesmo no âmbito administrativo. Se ele não observou as formalidades legais, ele é nulo na acepção do artigo 142. Muito bem. Agora, vejam só. Para a autoridade lavrar o auto, ela vai fazer uma descrição de uma conduta. Vamos imaginar um auto de infração por omissão de receita de uma pessoa física. Coisa simples. Você tinha várias fontes pagadoras e você fez a sua declaração de imposto de renda, declarou todas as fontes pagadoras, quanto foi retido na fonte, quanto é devido, mas você omitiu uma fonte pagadora. Você deixou de informar a Receita Federal uma fonte pagadora. Ora, em tese, você até praticou crime contra a ordem tributária. Vejam, senhores, por que você praticou crime contra a ordem tributária? Porque o artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária,
ele diz o seguinte, veja o que diz o artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Ele diz assim, ó: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Omitir informação ou prestar declaração falsa. Você tinha várias fontes pagadoras, informou a maioria, mas uma você esqueceu. Vejam, você está, em tese, praticando o crime previsto pela lei, pelo artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que é punível com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja, está aqui no próprio artigo 1º, que diz pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, veja, se a autoridade administrativa ela lavrar um auto de infração, cuja descrição da infração cometida seja, por exemplo, a omissão de uma fonte pagadora por parte de uma pessoa física, essa pessoa física estará cometendo, em tese, crime contra a ordem tributária. E se essa pessoa física estiver cometendo, em tese, crime contra a ordem tributária, essa autoridade administrativa ela é obrigada a lavrar um termo de representação fiscal para fins penais, que foi esse quadradinho que eu coloquei aqui. Eu às vezes coloco RFFP, representação fiscal para fins penais. Então você pode colocar assim também, TRPFP, termo de representação para fins penais. Representação fiscal para fins penais. Veja, você, em tese, praticou crime contra a ordem tributária. Agora vejam, senhores, o quanto isso é problematizado no Brasil. Veja o quanto isso é problema para os contribuintes no Brasil. É que, vejam só, quando é que deve ser encaminhado, então, esse inquérito policial para apurar o crime contra a ordem tributária? Veja, nós temos uma lei, que é a Lei 11.457 de 2007, que diz o seguinte, está aqui na página 772 do meu código, que diz o seguinte aqui no artigo 24, desculpe, não é o artigo 24 da Lei 11.457, esse aí é o que vai dizer o tempo em que o processo administrativo deve ser julgado. Nós temos aqui a Lei 9.430 de 96 também, que estabelece que essa representação fiscal para fins penais só deverá ser encaminhada após o término do processo administrativo fiscal. Olha só, isso está aqui no artigo 83. Então, é o artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que diz o seguinte, que diz: a representação fiscal para fins penais
relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 90, e aos crimes contra a Previdência Social previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Esse é o artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Agora vejam, senhores, olha o problema. O problema é que essa norma não tem sanção. Então veja só, a representação não é para ser encaminhada. É para ser encaminhada somente após o término do processo. Ou seja, se eu impugnar, o que acontece quando o sujeito passivo impugna o auto de infração e imposição de multa? Ele impugna tempestivamente, no prazo legal. Fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 3, que diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. E, portanto, esse crédito tributário que foi impugnado tempestivamente, ele é inexigível. Porque iniciou-se um processo administrativo, mas o contribuinte impugnou, então esta pretensão já está resistida, e essa questão está posta a julgamento da autoridade administrativa. E enquanto a autoridade administrativa não decidir, esse crédito é absolutamente inexigível. Então veja que incongruência. Muitas e muitas vezes, os senhores vão presenciar isso nas suas vidas, muitas e muitas vezes, lavrado o auto, feita a representação fiscal para fins penais, a autoridade administrativa vai e remete para a Polícia Federal a representação. Olha, bate uma representação fiscal para fins penais lá no delegado federal, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o processo administrativo já terminou, se não terminou? Não. Ele vai investir, ele vai baixar uma portaria, e iniciar um inquérito, e esse inquérito iniciado, ele vai ouvir testemunhas, produzir prova pericial se for o caso, e ao final ele vai indiciar o contribuinte e vai mandar para a justiça. E esse contribuinte indiciado poderá ser denunciado. E esse contribuinte denunciado poderá ser condenado. Aí é a pergunta que fica: poderá ser condenado? Não, aí não. Aí o Supremo Tribunal Federal disse que não é possível a condenação de ninguém antes do término do processo administrativo fiscal. Porque imagine você, se o sujeito fosse condenado e ao final do processo administrativo ele ganhasse a discussão no âmbito administrativo e o próprio CARF, a própria Receita Federal, através do seu órgão máximo julgador, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dissesse que ele não tem que pagar nada, que o crédito é inexigível, que ele tem razão. Ele venceu a discussão. Então ele teria uma condenação criminal por não pagamento de um tributo que ele não deve. Então seria um absurdo, né? Mas
Eu acho um verdadeiro absurdo o encaminhamento, e eu tenho isso no meu escritório várias vezes, não poucas vezes o auditor encaminhou a representação independentemente da impugnação administrativa que o contribuinte fez. E aí gera esse problema todo. E o que é pior, o STJ tem uma jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão de habeas corpus por mero indiciamento em inquérito policial. Porque o indiciamento, segundo o STJ, o indiciamento em inquérito policial não é um ato, não é um constrangimento suscetível de ser atacado pela via estreita do habeas corpus. Então, você está indiciado em inquérito policial, você não pode entrar com habeas corpus. Mas, se você for viajar para o exterior, você não consegue sair do país, porque a autoridade policial vai mandar você sair da fila na hora do embarque do voo. E você provavelmente vai perder o voo. Porque você está indiciado no inquérito policial por um pretenso crime contra a ordem tributária que você está discutindo em todas as esferas. Mas, preliminarmente, você já está discutindo no âmbito administrativo. Você não concorda de jeito nenhum que você seja devedor daquele tributo. Então, todas essas incongruências, senhores, são decorrentes de um sistema que é bastante, digamos assim, no mínimo, imperfeito, né? No mínimo, ele tem imensas, né, imperfeições. Mas vejam, olha só, tem uma outra questão aqui também, que é a questão da denúncia espontânea da infração. Vamos imaginar, isso eu já falei no ano passado, mas vale a pena falar de novo, que é a denúncia espontânea que está prevista aqui no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Porque vejam o que diz o artigo 138 do Código Tributário Nacional. Diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Então, em que circunstância eu tenho isso? Imagine você que você fez a sua declaração de imposto de renda, mas você omitiu essa fonte pagadora. Mas, antes que a autoridade lhe intimasse, você se lembrou que tinha omitido uma fonte pagadora, entrou com uma declaração retificadora na internet e disse, olha, eu me esqueci de juntar essa fonte pagadora, estou juntando agora, estou pagando o tributo com juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, e você vai estar se beneficiando do chamado benefício da denúncia espontânea da infração, do artigo 138. Se a autoridade lhe surpreender nessa circunstância, se você já tiver feito a retificadora, você não terá que pagar a chamada multa de ofício. A multa de ofício é de 75% pelo simples inadimplemento. A multa de mora é de 0,33% ao dia até 20%, nos termos da Lei 9.430, também de 1996. A Lei 9.430 de 96, ela estabelece que a multa de mora é de 0,33% ao dia até o limite de 20%. Multa de mora. Essa multa de mora está no artigo 62, né? Não, 63. Não, desculpe. 61. O artigo 61 da Lei 9.430 de 96 estabelece a multa de mora. Porém, o artigo 44 da mesma lei, 9.430, é que estabelece a chamada multa de ofício.
E se você... E a multa de ofício é de 75% pelo simples inadimplemento. E pode ser agravada para o dobro, virar 150%, se a autoridade entender que houve intuito de fraude. Então veja, se você realiza a denúncia espontânea da infração, você ilide a multa de ofício. Ou seja, você não terá que pagar com multa de ofício. Então você foi lá e disse, olha, eu realmente omiti uma fonte pagadora. Confesso que omiti uma fonte pagadora. Mas, esponte própria e, antes de qualquer notificação da Receita Federal, você noticiou isso, pagou a diferença de imposto, com multa de mora, pronto. Você estará se beneficiando do benefício da chamada denúncia espontânea da infração do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Um minuto só, que eu vou encerrar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.